E agora nós vamos iniciar o nosso episódio número um da minissérie Profissão Perito Financeiro, onde nós vamos falar sobre o tema O que faz um perito judicial financeiro. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar aqui, né, iniciando esse episódio número um, é dizendo que a perícia financeira ela é uma profissão, tá? É uma profissão que, se você é contador, pode desempenhar, se você é administrador e economista, né, pode desempenhar. Então, como toda profissão, você precisa desenvolver, né, as habilidades necessárias para atuar como um perito financeiro. Não só buscar conhecimento teórico, né, conceitual, mas também desenvolver as práticas necessárias para conseguir ganhar dinheiro nesse mercado, né, no mercado de perícias financeiras, tá bom? Então, a perícia financeira é uma profissão que você precisa buscar a capacitação. E para você que está chegando agora, né, está tentando entender o que é o mercado de perícia financeira, o que é perícia financeira, como é que se ganha dinheiro com isso, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, é sobre a perícia judicial em si. O que é perícia judicial, né? Bem, imagina que você está atuando ali dentro de um processo judicial e dentro desse processo judicial você tem a pessoa do autor e a do réu, né? Então o autor ingressou com uma ação contra o réu. Imagina que o autor é o seu João, que é correntista de um banco, e o seu João ele está questionando a aplicação de juros que o banco está fazendo. Então, o seu João não está concordando, né, com as atitudes do banco. Então, ele vai ingressar com a ação contra o banco. E o banco, nesse caso, que está sofrendo a ação, é o réu dentro desse processo. Como o seu João, que é o autor, não conseguiu entrar em acordo com o banco, então o autor não teve outra alternativa a não ser ingressar com essa ação judicial. O juiz, ele vai, ao final, proferir uma sentença, dizendo se o autor está ou não está com a razão. Só que o juiz, ele é neutro na situação e não conhece a verdade, né? Então, quando o processo se inicia, o juiz ele não sabe de nada, ele não sabe se o autor tem ou não tem razão. Como é que o juiz vai proferir a sentença? O juiz ele vai proferir a sentença depois que formar essas convicções, depois que ele tiver certeza, né, de quem com quem está a razão. Então, para isso, o juiz ele vai ouvir, né, as alegações do autor e do réu, vai analisar uma série de documentos e se dentro desse processo tiver alguma matéria técnica sendo discutida, como nesse caso, né, da aplicação de juros, então o juiz ele vai precisar nomear um especialista, né, como o seu perito judicial, que vai ajudar, né, no caso, o perito judicial, ele vai ajudar o juiz a solucionar essa parte do problema, né? Essa questão mais técnica, né, da discussão ali do processo. Então, o perito judicial, perito no caso aqui do juiz, ele vai precisar preparar um laudo. Esse laudo vai conter a opinião do perito sobre aquilo que está sendo discutido, tá? E aí o juiz ele vai, né, analisar também esse documento, esse laudo e com isso completar suas convicções, né? Tipo, então houve ou não houve, né, abusividade de acordo com o que o perito está dizendo aqui. Então, finalmente, né, completando as suas convicções, então o juiz já vai estar, digamos assim, preparado para proferir a sentença.
Então, o perito judicial, ele é um auxiliar do juiz, tá? Assim diz o Código de Processo Civil. Bem, sendo assim, a gente também acaba definindo o que é perícia financeira, porque a perícia financeira é uma perícia judicial realizada, né, no âmbito do processo judicial e que tem como matéria, né, uma matéria financeira, que tem como assunto, né, uma matéria financeira, ou seja, aplicação de juros, correção monetária, né, essencialmente a matemática financeira. Agora, não é qualquer matemática financeira. É uma matemática financeira dentro do contexto do processo, dentro do contexto daquilo que está sendo discutido. Então, se o processo está discutindo um contrato de financiamento, de empréstimo, então o perito financeiro ele precisa ter um entendimento não só da matemática aplicada a esse contrato, mas como também, né, da legislação, tá, inerente a esse contrato em particular, tá? Então, o perito financeiro ele vai aplicar matemática financeira dentro desse contexto do processo. Bem, a gente sabe que a sociedade ela está completamente endividada, né? Eu li recentemente uma matéria onde dizia que cerca de 75% das famílias brasileiras estavam endividadas, né? Isso pode ser preocupante ou não. Vai depender da qualidade desse endividamento. A gente sabe que um endividamento ele pode ser bom ou pode ser ruim. Na verdade, as pessoas se endividam por uma razão, né, bastante óbvia, que é a de antecipar o usufruto, né, de um bem, por exemplo, né, de se beneficiar do uso de um determinado bem ou serviço, sem que tenha o dinheiro suficiente para pagar por esse bem ou serviço. Então, se você quer usufruir de um bem, tipo adquirir um automóvel novo, mas não tem o dinheiro total agora, o que você faz? Você faz um financiamento. Então, você procura uma instituição financeira ou, né, adere ao financiamento de uma concessionária ali, né, que tem parceria, de uma financeira que tem parceria ali com a concessionária e faz o financiamento do automóvel. Ou seja, você antecipa, né, o benefício de usar um carro novo, né? Porém, você se endivida. Esse é um endividamento bom, né? Que você faz sob, digamos assim, um determinado controle orçamentário, você calcula as parcelas que você vai precisar pagar e está tudo certo. Agora, o problema do endividamento, né, é quando você fica inadimplente, quando você não consegue pagar a dívida, ou quando você fica rolando essa dívida. E aí começa o problema. E aí nós temos o endividamento ruim. E é justamente esse endividamento ruim que vai parar onde? Na justiça. Quando o seu João não consegue pagar, né, o carnezinho lá do automóvel, o banco vai entrar com uma ação contra ele. Quando o seu João quer pagar, está enrolado, mas quer pagar o endividamento, mas o banco está dizendo que a dívida, né, a bola de neve está crescendo, 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 e o seu João fala, olha, mas esses juros todos aí não pode não, eu não concordo. Aí ingressa com uma ação contra o banco para tentar reduzir esse endividamento, né, esses juros. Então a sociedade está completamente endividada, tá? E sendo assim, a gente sabe, né, que quanto mais pessoas vão, quanto mais famílias vão para a justiça, mais aumenta a demanda da justiça. Então, conforme o endividamento ruim vai aumentando, as pessoas vão parando, né, vão parar na justiça e vão discutir esses problemas na justiça. E acaba
com isso gerando demanda para os peritos financeiros, que em algum momento vão precisar resolver, né, ajudar o juiz a resolver esse problema aí, tá? Bem, a profissão de perito financeiro é um tipo de empreendedorismo. Como assim empreendedorismo? Quando você atua como perito financeiro, você não atua como servidor público. O perito financeiro não é servidor público e por isso você não precisa fazer concurso público, tá? Que é uma grande vantagem. Como a gente vai ver nos próximos episódios, para você atuar como perito do juízo, basta você fazer o cadastro de peritos do tribunal, tá? Mas isso aí vai ficar para episódios seguintes. Então, você não precisa fazer concurso público, porque você não vai ser servidor público. E você não vai assinar nenhum contrato de prestação de serviços, né, com o tribunal, com a justiça, nada disso, porque o perito ele é designado. Você vai ser designado pela justiça para resolver um problema. Então essa designação, né, tem um teor de obrigatoriedade, tá? Você recebe uma missão, né, da justiça para resolver um problema. Só que, né, ainda bem que existe uma remuneração para isso, né? Ninguém vai fazer nada de graça, tá bom? Então a profissão de perito financeiro é um tipo de empreendedorismo, você vai trabalhar por conta própria. Sendo assim, você pode trabalhar no horário que você quiser, você pode fazer o seu horário, você pode trabalhar em casa, você não precisa ter escritório, né? De perícia, você não precisa alugar sala comercial, não precisa nada disso, você pode trabalhar onde você quiser, tá? E é um empreendedorismo porque você vai trabalhar por conta própria como profissional liberal, como autônomo, tá? Então, nesse caso, você não vai também, e nesse caso você não vai precisar emitir nota fiscal, tá? Porque você vai trabalhar como profissional liberal, tá? Então, você não vai estar vinculado à folha de pagamento do tribunal, nada disso, tá? E como assim empreendedorismo? Porque como é um empreendedorismo e você tem liberdade de trabalho, você pode fazer quantas perícias financeiras você quiser fazer, ou que você puder fazer, tá? Seja sozinho ou montando a sua equipe. Professor, eu posso trabalhar sozinho como perito? Pode. Aí você vai ter uma limitação, né? Você não vai fazer todas as perícias no mundo. Mas se eu quiser fazer muitas perícias, eu posso constituir uma equipe? Sim, você pode constituir uma equipe. Então você pode atuar como perito e ter auxiliares, tá? Inclusive, esses auxiliares não precisam trabalhar junto, né, com você dentro de um mesmo ambiente, né? Esse trabalho ele pode ser inclusive feito, né, ser feito de forma remota. Bem, e é um mercado que só cresce. Cresce por duas razões, né? A primeira razão é o crescimento demográfico. Então, se a demografia, a população vai aumentando a necessidade de se ter mais unidades judiciárias, mais fóruns. Conforme as cidades vão crescendo, o poder judiciário vai criando, né, vai construindo novas unidades judiciárias, novos fóruns, vai se criando novas varas cíveis dentro dos fóruns também já existentes, para atender a demanda da população que está crescendo. E também a demanda, né, esse mercado cresce em função da própria demanda. Né? Ainda que a estrutura do judiciário não aumente, mas se aumentar pelo menos, né, a quantidade de processos, vai aumentar a demanda, né, de perícias financeiras. E como a gente já percebeu, né, e como você já percebeu, que a perícia financeira ela atua muito, né, na questão ali de endividamento,
E como a sociedade está muito endividada, então, conforme a sociedade vai se endividando cada vez mais e não vai conseguindo pagar as suas dívidas, né? Esse problema vai ter que ser resolvido dentro de um processo judicial, onde você poderá atuar como perito do juízo, como assistente técnico das partes e também como fazendo liquidações de sentença. Mas tanto a assistência técnica como a liquidação de sentença, a gente não vai falar sobre isso hoje, também são outras oportunidades de atuação do perito financeiro, mas isso a gente vai deixar para episódios seguintes, tá?